O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Todos sentados, para meditarmos um pouco a liturgia deste dia. Quando se completaram os 8 dias. Está vendo? Hoje é o 8º dia, né? Justamente hoje é o 8º dia do Natal. Estamos na 8ª de Natal. A 8ª de Natal é esse dia que não cabe em um só. Ele se estica e vai para 8. E hoje, né? Natal, é Feliz Natal mesmo. Vamos vivenciar a graça da encarnação de Deus. O que significa isso? Significa que Deus nos ama, gente. Que Deus nos ama. E que nos ama com uma profundidade tão grande que a gente nem faz ideia. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Foi feito por meio dele. Foi feito por meio de Jesus. Foi Deus que fez, foi Jesus que fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem é esse Verbo? É Jesus. É Jesus. Lá em Gênesis está lá, né? Faça-se o sol, faça-se a terra, os animais e etc. Fez o homem, a mulher, etc. Não é assim? É Jesus. É Deus. A criação é divina. A salvação é divina. Só que ele fez, já que o pecado entrou no coração humano, agora a salvação também vai entrar no mundo através de um ser humano. Quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, é porque de fato Jesus é Deus. Se ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Não porque ela é uma deusa que gerou Deus. Não é isso. Ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Porque Jesus é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós para perdoar os nossos pecados como humano. Quando nós olhamos para Deus e quando nós olhamos para este Deus que assume a carne humana, não são duas coisas. Ele assumiu aquilo que ele é o Criador, que assume a criatura. O corpo humano é criatura dele, mas ele assume e toma posse e vira uma coisa só. É por isso que ela é mãe de Deus. E nós estamos celebrando justamente esta graça maravilhosa. Ela que é a escolhida. E nós estamos aqui para pedir a intercessão dela, assim como ela fez nas bodas de Caná, dizendo ao filho: olha filho, eles não têm mais vinho.
para que ela possa olhar para nós e dizer a mesma coisa. Olha, Jesus, meu filho, eles estão com problema, não é? Eles estão com problemas seríssimos, que precisam de milagre, precisa de um milagre, precisa da sua intervenção, precisa da sua graça, precisa da sua força, precisam da sobriedade. Quantos homens que têm filhos, aqui pegando o nosso caso, né? Tem filhos, tem uma história, tem trabalho, né? Tem trabalho. E olha como que o vício, a maldade, nos tira do jogo da vida, nos tira daquilo que nós fomos chamados. Somos e fomos chamados a sermos estes homens por amor. Quando nós olhamos para a leitura de hoje, nós vamos ver quem? Os pastores. Os anjos que vão avisar os pastores, olha, vão lá ver. O menino nasceu, o Messias nasceu, vai lá ver. Agora, você sabe quem são esses pastores? Sabe quem são esses pastores? Pessoas simples, cuidador de bicho, de animal. Pessoas simples, humildes. Jesus nasceu onde? Jesus nasceu na simplicidade, para mostrar aquilo que nós temos que perceber. A graça de Deus nos basta, nós precisamos da presença dele. E assim continuar, e viver bem a vida. Vendo, sim, precisamos de trabalhar, precisamos de pagar as contas, está tudo bem, está tudo certo. Mas nós precisamos de colocar uma coisa na cabeça, precisamos da presença de Deus. Porque o que adianta? Gente, o que adianta você ter uma mesa farta, uma casa cheia de gente, mas uma casa cheia de gente embarulhada? O que vai adiantar uma coisa dessa? Ou você embarulhado, né? Não adianta nada. Uma mesa farta de uma coisa arada, tudo coisa boa, coisa gostosa. Mas no final do dia, quantos, vocês já viram, eu tenho certeza disso, as pessoas passam o dia inteiro na festa. Não era para estar feliz no final da festa? Nossa, passamos o dia bem, né? Música, bebida, comida e amigos, etc. Quantas festas que não terminam em pancadaria? Tem coisa errada, não tá? Tem coisa errada. E está muito errado. Buscamos a alegria em lugares errados, onde não tem, né? Jesus veio e nasceu numa manjedoura, numa simplicidade, e olha que não tinha nem lugar para ele ficar na hospedaria. É por isso que ele foi nascer num coxo. Num lugar simples, mais simples que aquilo, não é impossível. É como se tivesse nascido lá embaixo. Ele não nasceu aqui, um exemplo, né? Entre os nossos quartos. Nasceu lá embaixo, lá, ó, depois da grade, lá embaixo. Só para a gente entender onde que Jesus nasceu. Não é, irmão? Não é assim? Ô, Jesus! Ô, José! Ô, Maria! Entra aqui, ó. Pode usar aqui, tem o banheiro. Pode ficar à vontade. Não! E a gente faz assim com a nossa vida. Quantas vezes a gente fecha a porta? Não! Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outras preocupações para fazer. Não, aqui não tem lugar para você, não. Vai para lá, vai para lá. A gente faz assim. E às vezes a gente faz isso com a mesa farta, cheio de amigos. Olhando para essas pessoas, esses pastores, nós vamos ver que Deus vai ao encontro do simples, do humilde. Por quê, gente? Claro, porque ele quer restaurar a todos, mas a todos que têm a capacidade e o reconhecimento de que querem ser salvos, reconstruídos. Aí sim. Porque a palavra também vai dizer que ele resiste aos soberbos, não é assim? Resiste aos soberbos. Então, todas as vezes que o nosso ego falar, a nossa soberba falar,
estamos caindo. Já estamos começando a cair de novo. Estamos caindo. Lembrando que se a gente ficar em cima do muro, nós já estamos caindo. Não! Para ficar com Deus, a gente tem que ficar do lado certo. E não pisca, não. Pra você ver. Cochila para você ver. Se o ponto, você não passa do ponto. Pô, eu tinha que ter descido lá atrás. Você tinha que ter descido lá atrás, mas onde você está descendo? E agora? Agora convertei-vos, né? Converta. Volta para você descer no ponto certo de novo. Converta. E que bom, hein? E que bom se a gente tiver a consciência de escutar a voz de Deus falando no nosso coração. Convertei-vos, filho, convertei-vos. É o mistério da luz que nós contemplamos. Jesus indo depois para todos os povos, depois que fez o milagre, depois do batismo, depois do milagre da água em vinho, depois Jesus foi para a missão. Foi chamar, o que Jesus foi fazer? Foi chamar todos os povos para o sagrado coração dele, para o céu. Venham, filhos, venham, mas convertam-se. Creia no Evangelho, creia nessa palavra, creia neste verbo, creia em mim. No princípio era o verbo, no princípio era eu, o Criador, que assumindo a humanidade, te assume e te perdoa. E que interessante, Deus pode fazer de nós, escuta que eu vou falar, Deus pode fazer de nós as pessoas mais maravilhosas da face da terra, e faz, e quer fazer. Ele quer fazer com todos, mas aí você pode prestar atenção e perceber, nossa, isso é para mim? É lógico que é para você, é para todos nós. Pô, Deus está falando comigo? Claro que está, lógico que está. Aproveita, meus irmãos, aproveita porque Ele está falando ao seu coração e Ele fala aos humildes. Eu fico pensando, para que o anjo foi falar para esses pastores? Não tinha tanta gente mais importante para o anjo falar, foi falar para os pastores? Tá vendo? Por que depois os reis vieram e trazeram os presentes para Jesus? Sabe o que significa isso? Significa os povos nos representam, pessoas simples, gente que Deus quer salvar. Esses homens representam isso, pessoas simples. Quando nós vamos meditar nas aparições de Nossa Senhora às crianças, vocês vão reparar a mesma coisa. São pessoas simples, pessoas humildes. É claro que as pessoas não acreditavam, nem o bispo acreditava que Nossa Senhora estava aparecendo para as crianças. Aí Nossa Senhora falava para as crianças, olha, fala isso que o bispo vai entender. Fala para o bispo que é a Imaculada. O que é isso, Imaculada? É Imaculada, fala que é Imaculada. Imaculada? É, fala lá. Aí o bispo, nossa, isso é coisa de bispo, só os bispos sabiam disso, né? Pouca gente. Aí eles percebiam que, através do Juan Diego, né, do índio, através em Fátima, enfim, vai atrás do humilde. E se nós tivermos o coração humilde, se nós tivermos essa sinceridade, assim como esses pastores, homens bons, certamente, trabalhadores, a gente também vai conseguir ver Jesus. E vai reconhecer Jesus. Versículo 19. Quanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Sabe o que significa? Guardar no coração? Sabe o que significa? É o entendimento do tesouro. Eu guardo porque é tesouro, é precioso para mim, é importante para mim a salvação, é importante para mim.
Deus está falando comigo. E ela guardava todos os fatos, tudo o que acontecia no coração. Então, meus queridos, estamos no começo do ano. Temos muita coisa para guardar no coração. Muita coisa. Então, não vamos perder tempo, não. No momento da palavra, é o momento da graça que a gente não pode perder. Vamos guardando no coração. Sabe por quê? Porque isso tudo é munição. É força de Deus, é presença de Deus na nossa vida. É até fácil escutar Deus aqui, não é? É até mais fácil. E mesmo assim tem hora que vem uma distração ainda. Mas, e lá fora? Será que você e eu, será que nós estaríamos numa igreja hoje, no dia 1º de janeiro? Olha, pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Tá vendo? Tá vendo? A sinceridade é boa. Mas que nós possamos nos converter. E ver, não, eu preciso. Será que eu sou melhor que Deus? Será que eu não preciso de Deus? Tá vendo? Então eu tenho que estar. Eu tenho que estar presente. Eu tenho que viver a minha fé. Eu tenho que viver a minha fé. Porque se eu não conseguir viver a minha fé, como é que eu vou fazer? E a minha família, né? E o meu filho? E minha esposa? E etc. Como é que vai fazer? É por isso que, voltando, eu preciso de guardar as coisas boas. Eu preciso de estar presente. Quando nós vamos meditar a palavra de Deus e a gente vê e repara que José e Maria estão no templo, levando Jesus para ser apresentado, nós estamos vendo o quê? Que eles viviam a fé e eles estavam firmemente vivendo a fé na palavra e na igreja. Eles são a referência. Ou eu sou melhor que José, para não ir na igreja. Eu sou melhor que Nossa Senhora. Eles são referência para nós. Precisa sim. Não, eu rezo com Deus, eu converso com Deus. Tem gente que fala assim, né? Assim, não, eu rezo em casa, eu converso com Deus. Ah, para com isso. Então, do nada, a palavra de Deus vai brotar na sua cabeça. Do nada. Cuidado. Então, precisamos. Gente, é hoje, 1º dia. Que nunca mais, grava isso, grave. Que nunca mais possamos perder a oportunidade de estar na presença de Deus. Nunca mais. Aqui, estando aqui, que aqui é mais fácil, mas principalmente estando lá fora. Ah, eu estou aqui fora. Opa, tenho que fazer um monte de coisa. Eu vou fazer, mas eu não posso perder a minha hora da graça, a minha hora de estar na presença de Deus. Não posso. Simplesmente não posso. Porque tudo aquilo que eu construí pode cair tudo de novo. Simples assim, né? Simples assim. Tá vendo? É a fé. É uma fé, gente, não é obrigado, não é obrigado. É fé, é por amor. É guardar no coração, não é guardar no bolso, não, é guardar no coração. É guardar no íntimo da consciência do coração este amor e viver este amor. E olha que bonito, Os pastores, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Eles voltaram louvando. Só que nós vamos sim louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus se a gente deixar Ele nos reconstruir. Você entendeu, gente? Porque senão você não louva. Porque você não ama. Se você não aprender a amar, você vai ficar para trás. Todos nós ficamos para trás. Aqui,
O que diz na primeira leitura? Nós perdemos a graça de Deus. Nós perdemos a graça de Deus. Nós perdemos a bênção de Deus. E Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Ele se encarnou e se entregou numa cruz por nós, para que a graça pudesse voltar para nós, a bênção pudesse voltar para nós, e a gente ter este coração também sendo mudado, milagrosamente mudado a cada dia. Mudado de figura, transfiguração, mudado de figura, né? Dessa figura que está hoje, mudando para uma nova figura, né? Uma figura mais santa, mais purificada. E eu quero terminar olhando para a segunda leitura. Olha o porquê que São Paulo vai dizer, o que São Paulo vai dizer aos Gálatas, né? E a cada um de nós. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, a nova Eva, a mulher, nascido e sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Jesus, ele se fez, um de nós, sujeito às leis como nós, para resgatar-nos de todas as nossas amarras, de todos os nossos vícios, nossos erros, e preencher, fazer essa troca, né? De vício, de erro, trocar por virtude. Virtude. Ah, eu não tenho paciência, eu tenho raiva. Não, troca isso. Troca por paciência e amor. Olha aqui. Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Você assim já não és escravo, mas filho. E sendo filho, herdeiros de Deus. E aqui eu fecho. Todos nós, Deus quer fazer a gente herdeiros dele, herdeiros do céu, herdeiros de felicidade. Então, desapega. Te faz mal? É mal o que está amarrado em você? Desapega. Desapega de todos os gatilhos, desapega de todas as amarras, desapega. E vai deixando Deus te conduzir. E escuta, porque esse coração seu é um coração que Jesus deu para você. Sabe, está falando? Clama, Abba, ó Pai. Esse coração seu, sabe o que significa isso? Significa, eu quero ser feliz, Pai. Eu nasci para ser feliz, Pai. Então você está olhando para o céu. Olha como é que funciona. E aqui eu termino. Olha como é que funcionam as coisas. Você tem um coração dado por Deus. O seu coração, ele olha para Deus. Ele quer olhar para Deus. Ó Pai. E aqui entra a importância de jejum, de oração, de se esforçar, de entender que você precisa de Deus. Então você se esforça. Só que nós temos três grandes inimigos. Temos. E eu vou falar, esses três inimigos, eles vão te perseguir até o último dia da sua vida. A sua carne é uma delas. A sua carne, né? A sua carne que já pegou o drive, já ficou gravado o vício. Então, a inclinação. Então você vai ter que lutar contra a inclinação adâmica, que é a carne, a concupiscência da carne, né? Essa carne envenenada. Primeiro grande problema que nós temos. Segundo, o próprio demônio, que vai te sugerir, vai falar, olha, faz isso. Não faz isso não. Não reza não. Não, você não vai na missa hoje dia primeiro? Não vai na missa não.
Vai outro dia. Aí mesmo, eu vou outro dia. Tá vendo? Já caiu. Já caiu, né, Adriano? Já caiu. Então, é a carne, é o demônio, e o terceiro, alguém sabe me dizer ou não? Sim ou não? Não. A preguiça é um grande problema, né? Os olhos. Não, o terceiro é o mundo. É o mundo. As coisas que... É a contaminação que está no mundo. Né? É a contaminação do mundo que te atrai. Então você está olhando para Deus. Ah, papai, você louva a Deus. Você para de louvar, porque você é distraído. Nós somos distraídos. Nos tira da presença de Deus e nos volta a olhar para a sujeira, fazendo da gente pessoas cada vez mais baixas. E ele veio para nos elevar, né? Nos levar para o céu. Amém, gente? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus manso e humilde de coração. Então a pergunta é essa, né? Senhor, eu quero olhar para Ti. E olhando para Ti, vencer. Amém? Amém. Vamos ficar de pé nesse momento.